Eu tava falando com uma amiga, ela dizia que tem muitos momentos de tristeza profunda pelas dores do mundo, né? Então, coisas simples. Ela tá comendo a refeição dela e ela pensa nas pessoas que não têm, né? Um prato de comida, ela bebe um copo d'água e pensa em pessoas que não têm uma água potável disponível. E que muitas vezes ela fica triste, verdadeiramente triste, tocada e sentida por coisas simples, né? Um dia de chuva e ela pensa, meu Deus, quanta gente, quanto morador de rua, o que eles vão fazer, um frio desse. E ela falou, não sei se as pessoas são como eu, né? Sofrem assim. E eu falei pra ela, olha, eu acredito que sim, que talvez elas não sofram pelo mesmo motivo que você. Talvez o seu motivo seja só um pouco mais bonitinho, né? Não que ela estivesse compartilhando por esse motivo, né? Mas você pode pensar, nossa, que pessoa sensível, né? Que querida, pessoa fofa, que se importa, né? Com as mazelas do mundo. E sim, é um motivo nobre para você sofrer. Mas eu falei com ela, talvez as pessoas não sofram por motivos tão nobres quanto o seu, mas elas sofrem. Eu acredito que a maioria das pessoas não bebe um copo d'água todas as vezes, né? Que pega um copo d'água para beber, não bebe com gratidão, com presença, com consciência, apreciando aquela água, agradecendo, ter esse privilégio de beber um copo d'água, imaginando aquela água nutrindo o seu corpo, sua célula. Não, eu acredito que as pessoas bebem água pensando no boleto para pagar, pensando no filho que está doente, pensando no adolescente que mentiu, faltou aula e está dando um trabalho danado, pensando numa questão conjugal, numa briga que teve com o marido, pensando num problema de trabalho que tem que resolver. Então você vê que a pessoa está ali bebendo água, mas tem um mundo acontecendo ali dentro e muita gente relata isso, né? Uma colega de trabalho me falou isso outro dia também, minha cabeça não para. Minha cabeça não para, então é mais comum do que vocês podem imaginar. Tanto esse pensamento exacerbado, hoje em dia se fala muito de TDAH, mas até quem não tem o diagnóstico, né, tem um pensamento acelerado, o mundo tá aí, né, a gente tá com telefone, muitas demandas, acorda, televisão, outdoor, propaganda, enfim. E a gente muitas vezes pode ser engolido por isso. E aí, para ajudá-la, te ajudar, se você já passou por isso, ou se você não é tão sensível às questões do mundo, mas as suas próprias questões muitas vezes te engolem, os teus próprios pensamentos te engolem, eu falei para ela, o livro que eu sempre cito, Poder do Agora, O Novo Mundo, também do mesmo autor, é um livro maravilhoso. Fala sobre o corpo de dor, que eu também já compartilhei com vocês. O corpo de dor, que é como uma entidade de traumas, de dores que a gente viveu ao longo da vida, como se fosse um campo magnético ao nosso redor. Ele chama mesmo de entidade que precisa se alimentar. Então, muitas vezes a gente atrai, né, a briga, a confusão, a gente briga com o garçom no restaurante, a gente bate de carro, briga com a pessoa que a gente bateu, a gente briga com o marido, a gente briga com o filho, a gente briga no trabalho. Se a gente não briga muitas vezes internamente, a gente tá muito chateado, ou com o marido que falou isso e isso, ou com o chefe que falou isso e isso, ou, no caso dela, com as dores do mundo. Então, às vezes, nem tem uma pessoa ali para você brigar, uma situação acontecendo, mas você consegue alimentar o seu corpo de dor vendo um noticiário, vendo que alguma criança, né, foi vítima de pedofilia, vendo alguma agressão, vendo uma mulher que sofreu violência doméstica, vendo alguma guerra, vendo alguma área do mundo conflagrada, com enchente, as pessoas perderam tudo. E aí você pode alimentar o seu corpo de dor com aquela tristeza genuína, que você fala, gente, eu sou um ser humano, como é que eu não vou sofrer com a dor do outro? E é o que eu sempre falo, você pode sofrer o quanto você quiser, você é uma pessoa livre para só se alimentar de notícia ruim, só ver tristeza, dor, fome, miséria, pessoas morrendo, guerra, pessoas sofrendo, pessoas sendo exploradas.
mulheres sofrendo, crianças sendo vitimizadas. Só que isso não vai te trazer saúde e também não vai trazer nenhum benefício para ninguém. Desculpa trazer essa realidade para você, mas a peninha que você sente dos moradores de rua com frio, das pessoas em situação de vulnerabilidade com fome, sua peninha não está ajudando ninguém. Então, a dica que o Eckhart Tolle te dá no Poder do Agora, diante de qualquer situação que esteja te fazendo sofrer, e que ele nem diz que a situação está te fazendo sofrer, porque aí você é um passivo, né? Coitado de você, olha o que a situação está fazendo com você, está te fazendo sofrer. Ele diz que a gente cria o sofrimento, né? E o corpo de dor explica que a gente precisa, se a gente estiver desatento, se a gente estiver inconsciente, a gente precisa alimentar esse corpo de dor, então a gente precisa dessa tristeza, a gente precisa sentir essa peninha, a gente precisa ser tocado com o que está acontecendo com o mundo, ou se a gente é indiferente às questões do mundo, o nosso umbigo importa e ele já é suficiente para fazer a gente sofrer. Então a gente tem os boletos, a gente não consegue trocar de carro, então o carro quebrou, deu pane, ou a gente não tem carro, o ônibus está cheio. Se a gente tem marido, a gente briga com o marido, se a gente não tem marido, a gente fica triste porque não tem marido. Não importa, a sua mente vai conseguir produzir toda a sorte de sofrimento necessário para o seu corpo de dor ficar alimentado. Aí você tem uma pausa, respira um pouco. Então você vai dizer, não, eu não sofro o tempo todo. Que bom, né? Quando seu corpo de dor está alimentado, você sossega, bebe uma cerveja, vive sua vida, vê um jogo de futebol, faz alguma coisa que você gosta, encontra algum amigo, abraça seu filho, vê uma coisa engraçada, relaxa um pouco. E daqui a pouco volta, né? Volta o problema, a dor, a briga. Então eu conversava sobre isso tudo com ela, ela falou, nossa, muito interessante, adorei. E aí, como é que a gente faz com esse corpo de dor? E o Eckhart Tolle fala que é a presença que dissolve a inconsciência, né? Ele diz que todo o mal que acontece, que a gente vê, é a inconsciência, né? Então, quando seu cônjuge está inconsciente, querendo alimentar o corpo de dor dele, ele ativa a sua inconsciência, o seu corpo de dor, e vocês brigam. E aí vocês se alimentam, né? Alimentam o corpo de dor com todo aquele sofrimento. Até que todo mundo esteja alimentado, ufa! Aí o corpo de dor dá uma trégua, vocês ficam bem um pouquinho, daqui a pouco briga de novo. O que a gente acha que é normal, né? Ah, casamento é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Mas quanto mais presença, quanto mais consciência, menos ego, menos você vai brigar, menos sofrimento. E o Eckhart Tolle também fala que diante desse sofrimento que a gente cria, né, a gente tem apenas 3 opções: resolver o problema, se afastar do problema ou aceitar o problema. Passou disso é loucura, ele diz. Então, eu dei até o exemplo para ela, eu estava vendo um vídeo do Pedro Scooby, que ele criou uma marca de água, que é na lata, né, de alumínio, igual aquela lata de refrigerante, só que é uma lata de água, e parte das vendas é revertida para levar água potável para lugares que não tem. E eu vi ele falando com muito orgulho, né, dessa marca dele, que ele não tira dinheiro dali, ele tem outras formas de ganhar dinheiro, né? Ele é surfista, tem patrocínio, faz propaganda e tudo mais. E que essa marca, ele estava falando com muito orgulho, né? De poder levar água para quem não tem e tal. E na hora que eu vi essa entrevista dele, eu nem associei com o que essa amiga já tinha me falado. Foi depois que eu lembrei. E eu falei com ela, você vê que é uma pessoa que conseguiu, de alguma forma, resolver um problema que ele enxergava no mundo. Ele está fazendo a parte dele, a parte, né, que ele pode, que ele quer, que faz o coração dele cantar, que deixa ele feliz. E você pode me dizer, poxa, mas eu não consigo resolver. Tudo bem, mas por que você vai sofrer? É loucura. Se você não pode resolver, aceita, né?
E olha, né, do jeito que ela descreveu, né, eu bebo água e sofro porque eu sei que tem gente que não tem água. Ela poderia beber água, agradecer porque tem água, agradecer pela vida do Pedro Scooby e de tantas outras pessoas que com certeza existem outros projetos no mundo funcionando com a questão da água ou para alimentar pessoas, né, que estão passando por alguma dificuldade, projetos, ONGs, associações. Então você talvez não consiga criar uma marca, né, uma coisa muito grandiosa, mas você talvez consiga ajudar essa marca, investir nessa pessoa, dar uma quantidade que você consiga, né? Pô, eu só consigo doar R$10. Tudo bem, você vai contribuir com R$10 e de repente uma pessoa vai conseguir um copo d'água ou até mais por causa desses R$10 que você está ajudando essa instituição, essa empresa, enfim, você está fazendo a sua parte. Mas a questão não é sobre ajudar ou não ajudar, a questão é sobre sofrer ou não sofrer, o que fazer quando vem esse pensamento, essa tristeza. E aí eu falei para ela, bebe essa água agradecendo, abençoe esses projetos. Você pode pensar na injustiça do mundo, mas você também pode pensar na justiça, no amor, em pessoas boas, pessoas maravilhosas, que fazem o bem, que olham o próximo. Então, será que tem tanto a ver com o mundo e suas injustiças e suas mazelas? Ou com o seu olhar, né? Porque aí o seu olhar de que esse mundo é injusto, você não pode fazer nada sobre isso, te causa impotência, tristeza, você nada pode fazer, você se coloca no lugar de vítima, você é mais uma vítima, você é uma vítima como aquelas que não têm água para beber, porque você até tem água, mas você tá triste, porque tem gente que não tem, você não pode fazer nada a respeito. Agora, se você sai do papel de vítima, sai da inconsciência, fica presente, você consegue mudar esse cenário. Então, recomendo mais uma vez a leitura do Poder do Agora para vocês. Se vocês quiserem, eu falo mais sobre esse livro maravilhoso. E quanto às suas dores, quanto ao seu corpo de dor, observem, estejam presentes o máximo possível. Quando você retornar da inconsciência, né? Então você tá ali pensando no problema, vibrando, né? Não sei o que fazer, não tem solução, tô perdida, tô sem rumo, tô quebrada, tô destruída, tô péssima, tô mal, tô em depressão. Qualquer tipo de pensamento desse, quando vier a consciência, não é um exercício que não é para ser feito com culpa. Ai, meu Deus, olha o que eu tô pensando errado. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ai, eu tô triste, eu não consigo parar de ficar triste. Aí você vai criando mais problema, né? Era só tristeza, agora é tristeza com agonia, é tristeza com desespero, é tristeza com culpa. Então, a ideia é sempre ter um pensamento um pouco melhor, como diriam os Abraham, né? Então, você pensou que você tá muito triste e você não sabe o que fazer, você não consegue sair da tristeza. Quando você pensar isso, você já vai se parabenizar, porque agora você está consciente. Você estava ali no piloto automático, pensamentos, né, negativos, e agora você está consciente, então você já vai pensar, estou triste, mas estou consciente, que ótimo. Se parabenize por isso, já é algo positivo. E aí, bom, o que eu estou pensando? Eu tô pensando como a vida é horrível, como o mundo é injusto. Tá, mas o mundo é só injusto? Não, também tem pessoas boas. Então, você tá vendo que vai melhorar. Por isso que ele fala um pensamento um pouco melhor. Porque às vezes você não vai conseguir sair do fundo do poço, do mundo é horrível, as pessoas são mais e cruéis, para o céu é de brigadeiro, a vida é maravilhosa, sabe? O universo conspira a meu favor, tudo coopera para o meu bem, tudo acontece para o meu benefício. Você não vai conseguir, talvez, ir de um ponto para o outro. Se conseguir, ótimo. Mas se não conseguir, não tem problema. Vai devagarinho, sabe? Com presença, com atenção, com aceitação. Tá triste, ótimo, maravilha. E aí, vai fazer o quê? Vai ver o que você está pensando, vai pensar um pensamento um pouco melhor, vai pensar usar a forma de baixar, também é uma ótima opção. Porque aí, essa amiga até compartilhou, ela falou que em algum momento ela estava muito triste, muito deprê,
E ela respirou fundo e falou, bom, o que eu posso fazer agora para tentar me sentir um pouco melhor? Ela não mora no Brasil, mora muitos anos fora, e ela falou, tava com saudade de comer uma comidinha brasileira. Levantei, fiz um feijãozinho e fiquei me sentindo melhor. Isso é fórmula de Bashar. É mais simples do que parece. Escolher um pensamento um pouco melhor é mais simples do que parece. Seguir o seu entusiasmo, como diria o Bashar, é mais simples do que parece. Às vezes é cozinhar um feijãozinho. Estar presente, como diz o Eckhart Tolle, pode ser mais simples do que a gente pensa. Eu não consigo. Consegue. Respira fundo, presta atenção na sua respiração. Presta atenção na sua tristeza. Presta atenção nesse pensamento. Esse pensamento intrusivo. E aí você vai dando lugar à paz, né? O desespero vai se dissolvendo, a tristeza vai se dissolvendo, você vai encontrando uma paz no meio daquilo tudo. Às vezes a situação nem está resolvida, mas você está em paz e isso já é tudo. E quanto mais em paz você conseguir permanecer, quanto mais presente, quanto mais atento, quanto mais você perceber esses pensamentos, quanto mais você tiver a possibilidade de escolha, que o Eckhart Tolle fala que a gente, inconsciente, nem escolhendo a gente está. Tem uma parte do livro que a pessoa fala assim, eu tenho uma amiga que vive escolhendo um relacionamento ruim, por que ela faz isso? E aí ele diz algo como, ela não escolhe, meu amigo, ela não escolhe. Quando a gente está inconsciente, a gente não tem escolha. Então, quando você fica consciente, você consegue escolher melhor os seus pensamentos, os seus sentimentos, o que você vai falar, o que você vai fazer, você vai transformar a sua vida. E aí você vai ser a pessoa tão atenta, que diante do caos, você consegue se manter em paz, né? Quando um garçom te trata com frieza, eu acho que eu falei dessa amiga em algum vídeo, uma amiga que chegou no restaurante, a moça falou, você não pode sentar aqui não, tava ela e o marido, a menina falou, você não pode sentar aqui não, que é mesa para 4, você tá em 2, e ela olhou em volta, o restaurante completamente vazio. E ela falou, moça, deixa eu sentar aqui, não tem ninguém. A mulher respirou fundo, saiu de perto, quando chegou 4 pessoas, ela falou, você vai ter que sair porque eles querem sentar aqui. E tinha várias outras mesas com 4 pessoas. E ela teve uma briga horrorosa com a mulher, ficou tomada pela raiva, pelo ódio, olhou pro lado, o marido já tinha se evaporado, porque deve ter morrido de vergonha daquele barraco, e ela brigando, eles foram para outro restaurante, era um restaurante japonês, ela falou, olha, o salmão desceu com ódio. Então, você imagina o que a gente faz com o nosso próprio corpo, né? Quando a gente bebe uma água triste, porque tem gente que não tem água, quando a gente come uma comida com raiva, porque tá com raiva do garçom. Então, a gente acha que a nossa raiva é sobre o outro, né? Aquele garçom mal educado. Só que é você que está administrando esse sentimento horroroso, é o teu corpo, é o teu cortisol, é o teu corpo estressado, se defendendo, as tuas células estressadas, tua energia caótica. Então, cuida melhor de você, com mais amor. Vou citar outra pessoa, Sadhguru. Eu vi ele falando uma coisa muito bonita, que ele dizia que nos relacionamentos a gente muitas vezes não se relaciona para dar para o outro o nosso melhor. E aí teria um link com o que o Eckhart Tolle fala sobre o corpo de dor, né? Então, como se a gente se relaciona com o outro para alimentar o nosso corpo de dor, para despejar no outro. Ele chama as nossas tolices, né? Então, eu sozinha, minha companhia é tão ruim que eu vou encontrar alguém para poder dividir essa carga pesada. E que para ele os relacionamentos deveriam ser um encontro de doçura, para eu despejar no outro a minha doçura, né? O meu mel. E que as minhas tolices eu deveria lidar sozinha, eu deveria fazer o favor de não despejar em cima do outro as minhas tolices. Eu achei isso muito bonito, então tenta administrar aí dentro as suas dores sem despejar elas em ninguém. Tenta compartilhar com o outro as suas doçuras e que a gente possa ser uma pessoa tão consciente, tão presente, que quando a gente vê o mal, né, ou a inconsciência manifesta, as tolices, o ego, a briga, a gente possa estar tão presente que a dor do outro não desperte a nossa dor e que a gente não se torne
inconsciente também, mal, e brigue, estresse, e cause toda essa... O Sadhguru também fala isso, que nós somos uma sopa, né? Uma bioquímica que, se a gente tiver sentimentos e pensamentos bons, a gente vai ser uma sopa muito saborosa, e que, se a gente tiver pensamentos e sentimentos horrorosos, a gente vai ser uma sopa intragável. Então, cuida da bioquímica do seu corpo, da sua mente, dos seus pensamentos, das suas emoções, do seu corpo de dor. Vai buscando ferramentas para poder lidar da melhor forma possível com a vida, com as pessoas, com as situações, com os eventos, para que a sua vida seja doce, seja prazerosa, seja gostosa, não seja um fardo pesado, doído de carregar. Como diria Jesus, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então vamos nos aliviar, vamos deixando essa bagagem aí pelo caminho, andar mais leve, ser mais leve, e que a gente possa ter prazer na nossa própria companhia, e aí com certeza outras pessoas vão ter prazer na nossa própria companhia também. Um bom dia a todos, ou boa noite, uma boa semana, um bom mês, um bom ano, uma boa vida, com muita presença, muita sabedoria, muita calma, muita paz. Amém? Um beijo em todo mundo.